Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Quando meu parceiro veio para este planeta, tudo o que ele queria fazer é o que ele acabou fazendo. Sua lógica era tudo. O eremita nele estava vivo e bem, e formatou o que ele fez e por que ele o fez. Suas interações sociais, baseadas em seus atributos kármicos, tudo que você é, ele era. Pelo motivo que você é você, ele era ele. E nada daquilo incluía qualquer tipo de reconhecimento espiritual ou atributos, dizendo que há algo mais do que apenas a beleza da ciência e a lógica dela. E este era o mundo dele, a alegria dele, era a música dele. E quando ele começou a ver aqueles que tinham outro tipo de música, e quando ele começou a ver aqueles que tinham o seu próprio sistema de autoestima e de crença, que girava ao redor de coisas intangíveis, que não podiam ser provadas, que pareciam estar fora de uma realidade quase até a loucura, ele o rejeitou. Não era real. Na verdade, aí há um julgamento, não é? O julgamento que diz, desculpe por você, por sua mente ter ido naquela direção. Porque você compreende que você vive em uma terra que não é real. Você vive em um mundo no qual você está se apoiando e que não existem. Mostre-me a lógica, mostre-me a prova, dê-me a informação científica por trás do porquê você tem alegria com algo que você não pode ver. Vocês não sabem o que vocês não sabem. Se vocês não tiverem experimentado algo, vocês não sabem nada a respeito daquilo, realmente. Você apenas tem a percepção do que tem sido dito a você, do que seus instrutores disseram, ou seus pais disseram, ou as pessoas que você amava disseram. E essas são as coisas que você cola sobre si mesmo e que se tornam você. Portanto, pode haver coisas lá, mas estão fora da caixa que é confortável para você, na qual você sobrevive. Todos vocês são parte da fonte criativa. Todos. Dentro de cada um de vocês está o que nós chamaremos o Criador. Aquilo que vocês chamam Deus, se quiserem, está em vocês. O seu DNA é complicado, quimicamente e extremamente profundamente complicado em termos esotéricos. Há coisas em seu DNA que você não pode ver, você não pode medir, com as formas elementares como as quais vocês medem as coisas hoje. Imagine uma sociedade que não pode nem mesmo medir a física corretamente. Imagine. Vocês têm tanto orgulho disto. Vocês nem mesmo têm nada que podem ver um campo quântico. Imagine isto. Em seu DNA está uma natureza quântica tão profunda, tão bela. Naquilo que vocês chamam seu Merkaba, há padrões que revelarão Deus em seu interior. Intuitivos médicos, leitores de energia podem ver isso, uma porção disso. E eles podem olhar para você, e alguns deles verão Deus em você, alguns deles ficarão sem fala, e você caminha por aí sem ter nenhuma ideia disto. Nenhuma ideia. Perceba, eu sei quem você é. Eu quero contar uma pequena história sobre Skipper. Essa é uma metáfora. E, no entanto, há realidade. Basicamente, Skipper vivia em um mundo totalmente diferente do que aquele no qual vocês vivem. Muito diferente. A realidade de Skipper não era a sua realidade. Era um mundo diferente, uma diferente cultura, um tipo diferente, uma forma diferente.
E naquela sociedade, neste mundo no qual Skipper vivia, o corpo biológico que Skipper tinha era diferente do seu. Um dos atributos que Skipper e sua turma tinha em seu mundo é que eles sabiam quando eles morreriam. Imaginem saber, apenas dias antes de acontecer, que você está indo embora. Imagine saber de forma tão clara, que vocês poderiam se despedir, vocês poderiam se preparar para o fim. E então acontecia. Skipper deixou sua vida e foi uma vida boa. E então ele recebeu o sinal de que estava em seu corpo biológico, de que já era tempo de ir embora. Skipper fez o que ele sabia e que todos os outros sabiam, o que eles intuitivamente sabiam que deveriam fazer. Ele parou de comer. Isto era parte do gatilho do desligamento de sua biologia. E tudo que Skipper sabia é que era o fim. Não havia nenhum sofrimento. Era normal para aquilo acontecer, mas era o fim. Agora, Skipper, na verdade, não compreendia o que estava acontecendo. Ele sabia que estava partindo. No mundo dele, na espécie dele, pode parecer estranho, mas lembrem-se, culturas são diferentes. Skipper fez o seu próprio caixão. E era belo. E toda a sua espécie fazia isto. Mas não era de madeira. O colchão dele era macio, era feito de tecido, de fibras. E ele o construiu cuidadosamente, sabendo que eventualmente ele entraria no seu interior e expiraria. O fim da vida, como ele a conhecia. Agora, isso é o que Skipper sabia. É tudo o que ele sabia. E ele estava bem com isto. Porque Skipper não sabia o que ele não sabia. Ele entrou no caixão, fechou ao redor dele mesmo e então morreu. Ou será que morreu? Venha comigo para o caixão dele por um momento, pois não demorou muito. O caixão começou a mover-se e então explodiu em cores. E Skipper renasceu como uma borboleta. Ele não sabia daquilo, sabia? Será que é a vida após a morte ou é a vida após a vida? É um paradigma que estava escondido com um propósito? Ou o que ele sabia? Ou será que ele tinha mesmo passado por aquilo? Skipper era Skipper, mas ele era diferente porque agora ele era belo e podia voar. E assim são vocês. Uma mudança que é tão grandiosa que vocês não a conhecem e nunca aconteceu antes. Não como a humanidade, não desta forma. E não há nenhuma garantia. Nós dissemos isso várias vezes, nenhuma garantia. Este planeta tem livre-arbítrio para ir da forma como for. Mas os potenciais foram colocados no lugar por vocês, de tal maneira que nós podemos prever que isso é tudo o que acontecerá. Isto é literalmente o início de uma sociedade que vocês nunca viram em qualquer ciclo jamais. E acontecerá lentamente e de forma dolorosa. Porque vocês não sabem o que vem a seguir, sabem? Eu quero que vocês estejam em paz com o que está acontecendo, não importa o que vocês vejam. Há algumas esquisitices com relação à baixa energia e energia mais alta. A energia mais baixa não pode ver
além de si mesma. Se uma energia mais baixa, uma cultura, uma sociedade ou ser humano é exposto a uma cultura de energia mais elevada, ela não pode vê-la. Ela não compreende. Nós até mesmo dissemos que a escuridão é disfuncional devido a isto. Nós demos a vocês os exemplos de algumas das coisas que estão acontecendo neste planeta, que são amedrontadoras para vocês. Que a escuridão parece ter surgido de repente, nós dissemos sobre isso. Isso foi previsto. Meus queridos, se é previsto, vocês podem se preparar para isso. Vocês ouviram isso em algum lugar? Vocês podem compreendê-lo, vocês podem se preparar, e vocês não precisam temer isto. Eu quero que você converse com o Skipper. Eu quero que você veja sua beleza conforme ele voa ao redor de sua cabeça, cantando sua canção de sua própria forma. Você dirá, eu não sabia. Eu me deitei para morrer. Eu construí meu próprio caixão. E agora eu sou belo, porque eu não sabia. Isto é o que nós prevemos. Pense sobre estas coisas com beleza, até mesmo incerteza, mas compreenda que as coisas nem sempre são como elas parecem. Aqui está o axioma. Os seres humanos, quando projetam o futuro, eles o projetam baseado naquilo que eles sabem a respeito do passado. Na psicologia é chamado de natureza humana. A forma como os seres humanos se comportam ontem, no dia anterior. Isso estabelece uma expectativa do que está por vir amanhã e além. E se nada aconteceu no passado, algo que desse a vocês uma diferente perspectiva, vocês simplesmente colariam sobre o futuro aquilo que já aconteceu no passado. E é isso que vocês fazem. Eu quero dar a vocês um exemplo. Você está com uma bela criança de 6 anos. Talvez seja sua filha, seu filho, talvez não. Mas você está aliado com essa criança. Você olha para o coração dele ou dela e você não vê nada além de inocência, amor, beleza. E você diz para essa criança de 6 anos: o que é que você realmente gostaria para o seu futuro? Diga-me tudo sobre como seria sua vida se você pudesse pintar uma cena, a coisa mais bela que você quer para o futuro. E a criança de 6 anos olhará para você e dirá: isso é fácil. Eu quero cada brinquedo que eu possa ter, desde agora até o momento da minha morte. Eu quero todos os brinquedos. Eu quero estar com você. Eu quero que você segure minha mão até que eu morra, porque estou seguro. Eu quero ir para lugares e fazer coisas. Eu quero curtir o que eu tenho. É maravilhoso. Pense sobre todas as belas comidas e brinquedos. E mais brinquedos. E este é o futuro da criança de 6 anos. E você se afasta por um momento e se dá conta de que a criança nunca mencionou a hipoteca ou qualquer outra coisa. Porque, perceba, a criança de 6 anos apenas tem 6 anos de vida para projetar o resto. Percebe o que eu estou dizendo? Conforme a criança de 6 anos começa a crescer, a inocência pode se transformar em sabedoria, um saber e equilíbrio. Se você der uma olhada ao que essa criança de 6 anos realmente estava dizendo, eu quero criar as alegrias que eu tenho e não quero ter medo, porque eu quero que você esteja lá, eu quero que você segure minha mão, pois de outra forma eu ficarei com medo. E querido ser humano, isto é exatamente o que você tem feito por éons de tempo.
Não subestime a mudança. Você ouviu da astrologia. Foi apresentado na numerologia. As estrelas, elas mesmas, olham para tudo e focam o que está acontecendo aqui. Esta mudança na qual vocês estão reescreverá a história humana e o futuro humano. É difícil dizer tal coisa, pois como uma mudança pode reescrever algo que literalmente já aconteceu? E então, vocês entram nos paradoxos do círculo do tempo. E eu chegarei lá. E eu quero que isso seja sucinto, amoroso, fácil de compreender e belo. Porque ele é. Darei a vocês uma premissa. Vocês estão começando a voltar para casa. Agora, isto não é o que você esperava, não é? Vocês estão começando a voltar para casa. O que Cryon poderia querer dizer com isso? E o que é a casa? Deixe-nos colocar essa premissa adiante. Velhas almas que estão nesta sala, que estão ouvindo esta mensagem, vocês já passaram por isto. E não apenas no planeta Terra. Vocês são filhos do universo e esta galáxia conhece vocês tão bem. Por literalmente milhões de anos em que vocês têm sido biológicos em algum outro lugar. E isto fica dentro de um lugar especial em seu akáshico. Um lugar especial que começa a despertar e vocês começam a sentir algo. Alguns de vocês estão começando a antecipar e a sentir a mudança. E contrário, talvez, ao que outros diriam, você precisa sussurrar para si mesmo. E eu me sinto bem. Há algo acontecendo. E você não pode colocar seu dedo nisso porque parece não estar nos noticiários ou em qualquer outro lugar, pois isso está dentro, é intuitivo. Deixe-me dizer-lhe o que alguns de vocês estão começando a despertar para. Vocês estão começando a amadurecer, passando um tipo de consciência humana que sempre existiu no passado. E vocês estão começando a se lembrar de que é bom. Eu disse uma vez que um tolo nunca sabe que é um tolo, a menos que ele comece a despertar para uma verdade maior e então ele possa olhar para trás e dizer, eu era um tolo. E isto é necessário algo que ele não tinha quando ele era um tolo. E é isso que está começando a ocorrer. Há maiores consciências e elas estão vindo de dois lugares. Um é o próprio fato de que esta energia da mudança está começando a impulsionar uma evolução. Que quando a mudança acontece, começará a haver uma evolução da consciência. Alguns de vocês verão isso nas crianças, outros verão em vocês mesmos. E aqueles que estão ao seu redor. Haverá uma consciência lenta, uma mudança, uma transformação. Até mesmo na sociedade. Do que ela quer, o que ela não quer, o que ela come. Ou a forma como elas educam seus filhos. Não é necessariamente tudo metafísico, mas a velha alma é aquela que está na linha de frente. Vocês estão começando a receber informações que te fazem sentir bem. Esta é uma consciência, é uma evolução. Este é o primeiro lugar do qual vem. O segundo lugar é o seu akáshico universal. Vocês estão começando a se lembrar deste evento. Do que você está falando, Cryon? A mudança. Como eu posso me lembrar de algo que está apenas começando a acontecer? Porque já aconteceu onde você costumava estar. Aconteceu em cada simples planeta que entrou em um status de ascensão. Este foi o cenário. E ele está aqui novamente. Déjà vu. Está aqui de novo. E alguns de vocês estão começando a despertar para isto e estão se arrepiando quando eu falo sobre isso. E estão dizendo, então isso explica tudo. Isso também explica por quê você é tão insistente
em que a mudança seja rápida. Mas ela não será. A insistência é porque você pode senti-la, você pode tocá-la, você já esteve lá, já fez essas coisas, vamos continuar com isso. Por que então você precisa passar por anos antes da mudança? Ela está lá diante de você, você pode senti-la, porque isso já aconteceu antes. E isso impulsiona você para um lugar mais elevado. Um lugar que não dependerá do passado para prever o futuro. Vocês estão voltando para casa porque a casa é a consciência elevada. A casa é sabedoria. A casa é paz na terra. A casa é compaixão. A casa é onde você sabe que pode estar. Casa é baseada em amor. A casa são sistemas espirituais do planeta que podem ser muito diferentes, mas dão a eles toda a habilidade de adorarem como escolherem. Isto é a casa. Vocês já viram isto antes? E aqui vem ela. Lentamente, lentamente. Esta manhã eu disse a vocês: cuidado com o que vocês esperam, pois aquilo será o que será entregue. Vamos passar por algo. Primeiro, eu quero dar uma premissa. Relaxe em si mesmo e saiba que você é os seus próprios pais. Relaxe em si mesmo e saiba que você é seus próprios pais. Meus queridos, vocês passaram através de uma natureza humana que diz que se mamãe e papai não estiverem lá, então você precisa encontrar um substituto para eles. E este substituto pode ser alguém com quem você está, ou que você encontrará, ou a igreja, ou algo. Você precisa pegar a mão de alguém. Porque de outra forma, é um mundo louco este. E ele é amedrontador. E para alguns de vocês, a ideia de estar só, totalmente, não é aceitável. Precisa haver aquele lugar para onde você pode ir, onde é tão seguro e não há nenhum medo. Você pode tomar a mão de Deus em seu interior. Você pode fazer isto. Você pode chegar a este lugar para o qual vocês estão evoluindo, onde literalmente a ajuda vem do seu interior e não de fora. Alguns de vocês perceberam que nesta nova energia há grandes variações de humor. Bem-vindos à nova Terra. E nessas variações de humor, há uma tendência, especialmente para trabalhadores da luz, de imediatamente chamarem ajuda e perguntarem: por que estou sentindo como estou sentindo? E haverá muitos que receberão seu telefonema e dirão: por que você está se sentindo desta forma? E se você não fizesse isso? E se você soubesse que você é autoequilibrador e as coisas retornarão, é só parte de um ciclo de recalibração, oscilando para cima e para baixo, tentando encontrar um novo ponto intermediário. E nesse processo, é você com você. Eu quero dizer, há uma grande mão estendida esperando pegar a sua mão. E é aquela parte elevada de você, Deus em seu interior. Deus está dentro. Não é bom bastante? Deus não é bom bastante para estar dentro de você. Ele precisa estar fora. Ele precisa estar nos éteres. Ele precisa estar em um prédio. Ou você pode sentar-se e tomar sua própria mão e dizer: isto é bom, e relaxar. Isto é maturidade. E é isso que nós ensinamos. Número 2, o fim do sofrimento. E eu não quero dizer sofrimento físico, quero dizer o tipo de sofrimento no qual você se coloca constantemente. É dito a você desde o nascimento, vindo de tantas áreas, de tantos lugares, que se você sofrer um pouquinho, isto é uma coisa boa. Este é um axioma de uma velha energia, e não é verdade, e nunca foi. Você nasce magnífico, mas assim como uma criança de 6 anos, você não sabe. Você não sabe disto. Você quer que seu futuro seja cheio com o que costumava deixar você feliz? Brinquedos e mais brinquedos. E no processo, você cresce e começa a sofrer porque não é daquela forma. E você cola sobre você mesmo coisas de consciência que voltam-se para dentro e transformam-se em doenças. Todas as doenças são criadas
pelo ser humano que traz isso para dentro, todas as doenças. Você pensa que você contrai as coisas. Isso é porque a sua postura e sua biologia diz, venha para dentro. E talvez essa não seja uma premissa com a qual você concorde ou mesmo que você goste, mas essa é a criança de 6 anos que tem medo de tudo e apenas quer que o sol saia para poder ir brincar. Conforme vocês começam a crescer, meus queridos, vocês se dão conta de que não estão aqui para sofrer de forma alguma. E qualquer um que tenha dito isso a você estava absolutamente incorreto. Você está aqui para celebrar. Você nasce magnífico. E as coisas deveriam ficar melhores se você deixar, se você deixar, se você deixar. Livre-arbítrio é sobre humanos fazendo o que quer que eles queiram fazer, mas conforme eles começam a crescer, eles começam a ser atraídos para outros humanos que já compreenderam isto. Eles se tornam seus próprios modelos. E se eu pudesse apresentar você a um ser humano que é tão pacífico que ele é os seus próprios pais, que parou de sofrer com ele mesmo, que é alegre conforme ele desperta pela manhã. Eles têm os mesmos problemas que todos têm, mas ele não reage a eles. Ao contrário, ele cria ao redor dele sua alegria, sua realidade, tudo o que é. E se eu pudesse apresentar você a eles, você não gostaria de estar com ele? Você não diria, deixa-me ficar um tempo com você. Quando eu estou com você, eu me sinto tão melhor. Então eu darei um nome a esse humano. O seu nome entra aqui. Há uma população nesse planeta que quer olhar para você desta forma, porque é para aí que vocês estão indo. E velha alma, você estará na linha de frente para chegar lá primeiro. Você tem mais experiências, você tem mais treinamentos, você batalhou seu caminho através disso, através de muita velha energia. Você já foi queimado na fogueira. Você já foi insultado. Porque você amou Deus da sua forma, porque você conhecia mais coisas que outros, porque você tinha um pouco de magia. E agora você desperta nesta energia e tudo o que eu disse é positivo. E haverá aqueles que verão sua magia e verão aquela postura que você tem, que é pacífica, e eles dirão, eu posso ficar um pouquinho com você? Porque você não está em drama com relação a nada. Você não está reagindo às coisas. Você é um criador. Este é quem você é, velha alma. E você pode ir para o seu interior e encontrar isto. Está lá para ser encontrado. Número 3, medo. Você já compreendeu. Você já compreendeu. O medo é causado pela escuridão e a escuridão é causada pela falta de luz. Tudo que você precisa fazer é acender a luz e não haverá mais medo. Nós já dissemos várias vezes que os seres humanos brigam uns com os outros porque eles não podem ver uns aos outros. E então quando você acende a luz e você pode ver o outro, quando você vê Deus dentro do outro, você diz, ele é igual a eu. Eu posso não concordar com ele, mas ele é igual a eu. Então você começa a ver o que vocês têm em comum. Quando isso começar a ocorrer para mais da humanidade, vocês pararão de matar uns aos outros. Vocês estão na escuridão. Vocês nunca, na verdade, se encontraram uns aos outros. Vocês apenas conhecem uns aos outros por aquilo que os outros disseram a você como vocês são e como eles são. Isso não é estar numa sala sozinho. Você então diria, uau. Deus ama eles como Ele me ama. Nós temos algo em comum aqui. Quando você acende a luz, é assim que você vê os outros. A luz não pode ser acesa. Enquanto você está com medo, a luz não pode ser acesa. Se você já estabeleceu em sua mente que você permanecerá na escuridão, você que tem 6 anos de idade, o que você decidiu que é o seu futuro? É a mesma coisa de sempre? Número 4. Há uma consciência de uma panorâmica maior. A criança de 6 anos apenas vê aquilo que está imediatamente ao redor dela. Pegue a criança de 6 anos e leve para uma loja. A criança adora o passeio. Ela ouve ao que está dentro do carro. Ela curte os brinquedos que ela tem com ela. Você leva ela para dentro da loja? Então, ela curte a loja, ela olha ao redor, ela vê outras coisas interessantes. Comidas que ela gosta, e então você a leva para casa.
A criança de 6 anos não vê em que tipo de carro você está, qual o limite de velocidade, quais as regras. Você precisa ter uma carteira. O que é a loja? A loja estará aberta ou não? Você tem dinheiro bastante para comer a comida? Além disso, muito além. Qualquer coisa que a criança de 6 anos veria. A consciência maior que vocês estão vendo, estão começando a ter, é um cenário muito mais amplo do que está acontecendo com você, sua família ou seu país. Começa a ser uma consciência planetária, começa a equilibrar a forma como você pensa. Você já esteve aqui antes. Você começa a olhar para aquilo que está ao seu redor e o que está acontecendo, nacionalmente, planetariamente. Você começa a olhar para as energias que são diferentes do que elas eram há 50 anos atrás e se dando conta de que você já passaram do tempo de ter uma guerra. Então vamos falar sobre isto. E isso nos traz para outras coisas. Em apenas um momento, eu revelarei um pouco sobre física. Aquilo que é chamado de tempo fractal. Consciência de um cenário mais amplo é parte do ser humano em evolução. Se você permanecer em seu próprio quadrado, meus queridos, aquilo então será o que você esperará para o futuro. Número 5. Eu não posso esticar isto mais. Há uma luz começando a brilhar. E vocês estão movendo-se em direção a ela. E a luz é chamado merecimento. Merecimento. Vocês são tão merecedores de absolutamente tudo sobre o que estou falando agora. Tudo. Não deixe ninguém dizer a você que você não é. Não deixe aqueles que são espirituais em algum prédio dizer a vocês que vocês não são. Não deixe seus pais dizerem que você não é. Não deixe seus amigos dizer que você não é. Porque eles estão errados. Na ignorância deles, da velha natureza humana, eles podem acreditar nisso, mas estão errados. A verdade é que você é magnífico. Um merecimento inacreditável, querida velha alma, é o merecimento que permitirá você ir além dessa privação da vida que tem sido dada a você. Seu akáshico está cheio disto. Você nunca foi adiante, não como um trabalhador da luz. Toda vez que você usava magia, você foi punido. A magia sobre a qual falo é aquilo que outros veem como magia e você simplesmente vê como verdade metafísica. Toda vez que você começava a abrir a porta para aquilo que eram verdades, como criar sua própria realidade, como aquilo de que você tem Deus em seu interior, toda vez que fez isto, você foi combatido por isto. E isto cria uma falta de autoestima. E isso terminou. É o fim do sofrimento. É o fim da baixa autoestima. Se você quiser, livre-arbítrio. Se você quiser. E eu quero dizer a você, agora é o momento. Você sabe o que mudou aqui? Tudo. Se você já pensou sobre o véu que se coloca sobre esse planeta e talvez o mantém na escuridão, não é isto. Ele responde à sua consciência. O véu começa a se levantar quando bastante da humanidade começa então a pensar fora da caixa e começa a crescer e ir para casa. Ir para casa. Casa é este lugar que vocês já viram antes. Tão pacífico, sem nenhum medo. Tomando a mão de Deus em seu interior. Isto é a casa. Vocês são merecedores. Muito merecedores. Eu quero falar sobre física, eu quero falar sobre algo para poder apresentar a vocês, muito cuidadosamente, algo para considerarem. E haverá muitos que ouvirão isto e girarão seus olhos e simplesmente não acreditarão. Apenas o tempo mostrará a vocês, e até mesmo aí você talvez não acredite. Há atributos na física sobre o qual vocês não sabem nada ainda. Não importa o quão grandes seus aceleradores de partículas são, vocês ainda não entendem. Há 2 tipos de físicas.
O tipo que é manipulável, você pode manipulá-lo. Meu parceiro não pode falar a palavra, então nós mudamos a frase. E então, há o tipo que vocês podem apenas observar. E vocês têm partículas subatômicas que são as governantes de cada tipo. É por isso que nós dissemos desde o início que vocês podem mudar a massa de qualquer coisa. Porque as leis apoiam isto. Há muito mais coisas na física que podem ser criadas literalmente a partir do nada. São apenas moléculas e átomos reunidos em um cenário. Que uma vez que você saiba como, vocês podem manipular. Isso será uma ciência elevada, isso virá a vocês. Isso libertará vocês da gravidade, eventualmente. Agora, isto são coisas que você pode manipular, e então há o tipo de física que é o que eu chamo de física central, que não pode ser mudada, apenas observada. E a maior de todas, a mais confusa, aquela que nós apenas abriremos uma pequena caixa agora, porque é um enigma tão profundo, é o tempo. Há uma partícula subatômica que vocês chamaram de o singleto de Higgs. E essa partícula específica tem sido buscada porque há físicos convencidos de que ela muda dimensões e o tempo. Esta é uma partícula central. Vocês ouviram sobre viagens no tempo. Aquela partícula, quando compreendida, permitirá estas coisas. Pois vocês podem mudar para outra dimensão e retornar no tempo e reaparecer no seu. E então vocês poderão observar, mas nunca mudar. É um elemento central da física que permanece o mesmo. Há outros elementos centrais da física. Na verdade, aqueles sobre os quais meu parceiro começou a falar hoje, chamado o campo. Elementos centrais que são benevolentes para a harmonia, que querem reunir as coisas. E se vocês soubessem como isso funciona e por que funciona, isso deveria colocar um sorriso em sua face, porque esta é a física na qual vocês vivem agora. Se vocês começassem a examinar o singleto de Higgs, vocês começariam a ver por que o tempo fractal funciona da forma como funciona. Agora, eu pararei de me tornar muito científico e tornarei a informação mais prática. Há aqueles que dirão que o tempo está em um círculo. Na verdade, ele imprime as coisas nele, que então se repetem. Vocês provavelmente já ouviram isto, que o tempo repete a si mesmo. E é assim. A história se repete, e ela se repete. E, portanto, toda esta ideia do tempo em um círculo e ter coisas impressas nele tem uma certa acuidade. Então, conforme vocês vão ao redor do círculo, o que para vocês é uma linha reta, vocês então chegam naquilo que nós chamaremos de marcadores de energia. E esses marcadores de energia podem muito bem criar a mesma coisa que o último criou, pois vocês estão em um círculo. E aí vem ele novamente, aí vem ele novamente, aí vem ele novamente. Vocês já passaram o tempo de uma guerra, meus queridos, e vocês não terão. Vocês já passaram isso. Todas as profecias das escrituras disseram que vocês teriam, e vocês perceberam que não tiveram? Quantos anos precisam passar antes da humanidade dar uma olhada e dizer, sabe, não aconteceu. E toda aquela profecia nos amedrontou. Bem, talvez acontecerá isso se vocês já tiverem terminado e vocês esperavam a guerra, e aí vem ela. Se vocês observarem a sua televisão, toda a premissa para que vocês comprem as coisas é criar medo. E se você observa, então, programas de ciência, eles dirão, bem, não é uma condição de quando essas coisas acontecerão. No tempo acontecerão. São coisas muito amedrontadoras. Eles acabaram de colocar um pedido. Mas você comprou esse pedido ou não? O que você ouve? Outros dizerem coisas que você compra, que você concorda. Essas são suas expectativas? Ah, há tantas coisas vindo.
Esse fractal de tempo tem um atributo muito interessante. O que eles dizem a vocês sobre o singleto de Higgins? Eu disse que ele pode saltar dimensões, portanto, colocar-se em outras estruturas de tempo. Agora, aqui está o que eu quero dizer a vocês, porque isso é confuso para muitos. Se vocês mudam algo no círculo do tempo, vocês reescrevem o futuro. Se vocês mudam algo no círculo do tempo, vocês reescrevem o futuro. Em outras palavras, os fractais que existiam antes, que tendiam a se repetir, são neutralizados. Vocês poderiam dizer que vocês moveram-se para uma dimensão ligeiramente diferente, onde as profecias antigas não acontecerão. E se vocês disseram isso, bingo! Há absolutamente verdade nisto. Isso será descoberto algum dia. Qual é o pedido que vocês farão? Pensem nisso. Como escrever em um pedaço de papel e dando para o garçom. O que virá para a sua mesa? Você já não está cansado de fazer pedido de sofrimento? Você já não está cansado de pedir aquilo que é a expectativa mais baixa? Você já não está cansado de esperar coisas horríveis? E a resposta é sim. Não é aí que está um trabalhador da luz. O que você fará com isto? A física está do seu lado, meus queridos. Às suas costas. Pessoalmente e também planetariamente. Isto sempre esteve nas cartas, de forma que vocês pudessem continuar sem o horror de um colapso financeiro, de forma que vocês possam continuar e esse planeta possa crescer rapidamente devido a isto, e não precisar ser arrastado de volta por anos, anos e anos. E isto, meus queridos, é o livre-arbítrio que vocês criaram em um nível que vocês não esperavam que podiam ter. Metafísica está realmente funcionando aqui. Esta é a mensagem do dia. Você pode sentir a comitiva já? Você pode sentir os sorrisos e a alegria daqueles que conhecem os potenciais do seu futuro? Vocês estão tão no controle. E alguns de vocês sentem-se tão fora do controle. Não acontece da noite para o dia. Eu quero que vocês considerem esta mensagem. Eu quero que vocês observem o que acontece no planeta. Eu quero que vocês ajustem de uma forma que vocês possam despertar pela manhã e colocar o seu pedido, o porvir mais benévolo, as coisas que são alegres. E os dias da ignorância da criança de 6 anos se foram e são substituídos por maturidade, sabedoria, compaixão. Onde vocês veem um cenário maior e podem pintá-lo com luz. E vocês podem manifestar as coisas neste planeta que vocês merecem, porque vocês são merecedores delas. Comece em casa. Comece aqui. Comece nessa estação. Vocês são a esperança do mundo neste momento, nesta época. Eu espero que isso ajude a trazer algum esclarecimento sobre como as coisas funcionam nesta nova energia. Há mais trunfos vindo. E alguns deles serão invenções. E eu direi a vocês novamente, há um que está vindo. E é na física. E tem a ver com campos quânticos. E está esperando, está esperando, está esperando. E não estará aqui até que vocês sejam menos tendenciosos a transformá-lo em armas. E quando esta consciência acontecer, será aí que este planeta terá o véu levantado e haverá outros com descobertas, e mais descobertas, e mais descobertas, e mais descobertas. E elas serão, em grande parte, para a saúde, bem-estar e a paz da humanidade. Estou encerrando agora. E haverá aqueles que ouvirão isto e sairão e dirão, isto foi ridículo. Porque eu conheço a natureza humana. Cara, eles acabaram de fazer um pedido.
E não é o seu, e eu sei que não é. Seja pacífico. Relaxe em você mesmo e seja seus próprios pais. Pegue a mão do seu eu superior. Neste dia. E se você o fizer, você viverá mais tempo. Eu sou Cryon, que ama a humanidade. E por um bom motivo. E assim é.